Livro de Padre Germano, Memórias, romance mediúnico recebido pelo médium falante Eudaldo Pagés, registrado por Amália Domingos Soler. Capítulo 26. Os presos. Irmãos meus, vamos nos ocupar hoje dos seres mais infelizes que há na terra. Sabem quais são? Os presos. O espírito, só de vir a este planeta, já vem condenado a saldar contas atrasadas. E se além de sua expiação e sua prova, redobra seu cativeiro cometendo novas faltas que atraem sobre o culpado castigo da lei, aquele pobre espírito se torna 2 vezes prisioneiro. Se julgava a terra pequena para seus desejos, de repente se vê privado de ar e de luz. Se sentia pesado o corpo material a que estava unido, aumenta seu peso com as enormes correntes que tem de arrastar. Se a pobreza o angustia, aumenta sua indigência, porque seu alimento é escasso e de substâncias sem qualidade. Se existe neste mundo máximo da dor, sem sombra de dúvida, está reservado para os presos. Tudo que lhes disser é pálido. É necessário ter sido preso para saber medir o profundo abismo no qual se lança o homem, algumas vezes por sua própria vontade, outras impelido pela ignorância ou dominado por adversas circunstâncias, filhas de diversas causas, cujo resultado sempre é fatal. Entre os grandes problemas sociais que há que resolver na Terra, o primeiro de todos é a questão da subsistência. Em todas as épocas houve ricos muito ricos e pobres muito pobres. Esses últimos, por razão natural, odiaram os ricos e disseram em todos os tons da escala musical que a propriedade é um roubo. Podem esperar-se todos os crimes do homem que vive carecendo de tudo, e como são muitos que vivem sem desfrutar nem o menor prazer da vida, todos esses deserdados são outros tantos instrumentos que podem ser empregados no mal. Isso não quer dizer que os grandes soberanos não tenham cometido os crimes, e horríveis alguns deles, mas devemos acrescentar ao provérbio que se a ociosidade é a mãe de todos os vícios, o desespero é o pior conselheiro que o homem pode ter. A fome nos irrita, a sede nos enlouquece e de um louco podemos esperar todas as loucuras. Os furtos e os homicídios, que são além de atos de verdadeira loucura? Os criminosos são dementes, infelizes, alienados, cuja doença nunca foi estudada e, por conseguinte, não pôde ser compreendida. Havia criminalidade na terra nas diferentes épocas em que a habitei. Cometem-se crimes hoje e cometer-se-ão amanhã. E se seguirá cometendo enquanto os ricos forem muito ricos e os pobres forem muito pobres. Os primeiros, muito felizes, entediados com suas riquezas, entregam-se à desordem para sentir uma nova sensação, e os pobres dizem em seu desencanto, sorrindo com amarga ironia: já que Deus não se lembra de nós, vamos viver como se Ele não existisse, vamos esquecer suas leis,
já que para nós a providência não sorri. Ah, essa desarmonia social, esse descontentamento íntimo em que vive o homem é o berço de espinhos onde se embalam os grandes desacertos. Na terra se vive muito mal. Os espíritos encarnados neste planeta, em sua maioria, são inferiores e por isso, sem dúvida, para idear tormentos, tiveram uma criatividade tão notável que, se a houvessem empregado no bem, a terra seria o paraíso da lenda bíblica. Se cruéis foram os homicidas, inclementes foram os juízes que os julgaram, não poupando meios para martirizar o culpado de um modo inconcebível. E o que é mais triste ainda é que a religião foi mesclada nesses horrores. Nas prisões religiosas, a crueldade com os condenados foi tão excessiva que, se culpado foi o assassino, duplamente homicida foi aquele que lhe impôs o castigo. Agora se vive na terra na mais doce harmonia em comparação a quando eu a habitava. Seus presídios hoje são casas de recreio, comparadas com aquelas sombrias fortalezas onde gemiam nas mesmas masmorras os infiéis, os hereges, os rebeldes a seu rei e os malfeitores de ofício. Os tormentos da Inquisição que tanto nos impressionam não são nada em comparação aos que impunham os penitentes negros, associação terrível que ainda existe na terra, mas com estatutos notavelmente modificados. Sua primeira época é quase desconhecida em nossa história, que bem pode ser chamada, pelo modo como está escrita, de uma conspiração contra a verdade, como dizia Heródoto, chamado pai da história. Podemos dizer que vocês ignoram tudo, mas chegará um dia quando a mediunidade estiver mais difundida, que serão conhecidos episódios da história universal, que lhes parecerá impossível que hajam existido homens capazes de triturar o corpo humano e seres que puderam sofrer anos e anos um tormento superior a todo cálculo. Eu, que sou um espírito muito velho, que vi e sofri muito, que passei por todas as fases da existência, tenho o propósito de lhes dizer algo sobre a história terrível dos penitentes negros que tiveram nas mãos todos os poderes. Seus membros se sentaram na mal chamada cadeira de São Pedro, nos tronos de todos os Césares. Foram os Maquiavéis de todos os tempos. A política e a religião foram suas armas empregadas na ofensiva e na defensiva, segundo a conveniência. Mas foram tão ferozes e tão cruéis que pareciam ser encarregados de nos fazer acreditar que Satanás não era um mito que existia para tormento e condenação da humanidade. Como a moderna companhia de Jesus foram odiados e temidos, dispersados e perseguidos, hoje tolerados e mimados, ontem pela volúvel fortuna, martirizados e santificados. De tudo sofreram e de tudo usufruíram, mas sempre foram fiéis a seu juramento. Onde houve dois, formaram uma associação. Se toda sua constância e talento houvessem sido empregados no bem, a terra seria um lugar de delícias. Em minha última vida estavam em uma de suas épocas de poderio, sendo eu adolescente, os monges que me educaram me iniciaram em alguns de seus segredos,
e até para agradar minha vaidade juvenil, me fizeram assistir às suas sessões ordinárias e se propuseram, segundo me diziam, fazer de mim uma águia da ordem. Mas, como eu os abandonei, afrontei e disse que morreria 1000 vezes antes de acatar seus planos de iniquidade, fui vítima deles, pode-se dizer. Nunca me perdoaram por ver que lutavam com forças iguais, porque meu espírito inclinado para o bem era constantemente favorecido pelos sábios conselhos de espíritos protetores. Como depois tive a oportunidade de ver, eu era forte, muito forte. A causa que me propusesse a defender, eu defendia com tal firmeza, empregava em meu trabalho tanta força de vontade, tão pouco me importavam os obstáculos. Estava tão plenamente convencido de que o bem atrai o bem, que muitas vezes era temerário. Corria todo tipo de perigo sem ser aquilo que se chama de valente no sentido comum da palavra, mas me empossava tanto de meu papel humanitário, meu espírito se regozijava tanto quando podia dizer a uma família aflita: aqui tens o consolo. Que eu sentia em todo o meu ser uma emoção tão doce, uma satisfação tão pura, um prazer tão imenso que naqueles momentos deixava de pertencer à terra. Dizer a um prisioneiro, eu te trago a liberdade, era para mim a felicidade suprema. O primeiro olhar do cativo me demonstrava uma felicidade tão intensa que naquele momento eu sentia o que não compreenderão na terra. Os presos sempre tiveram em mim um decidido defensor e hoje meu trabalho favorito é inspirar resignação e esperança aos moradores dos presídios, que são, sem dúvida, os seres mais infelizes deste planeta. Uns porque às vezes são vítimas da ignorância, outros porque tiveram em seu destino a influência da solidão, do abandono, do desprezo social, outros ainda porque são espíritos rebeldes, inclinados ao mal, monstros tão perversos que em volta deles nem a grama cresce, porque seu hálito envenenado infecciona o ar. Quanta perversidade existe em alguns seres, e esses justamente são os que precisam da proteção e do conselho de bons espíritos. Se Cristo veio à terra para salvar pecadores, nós que nos orgulhamos de seguir seus passos, devemos imitá-lo. Os justos sabem sozinhos o caminho do paraíso, e os ímpios são os que precisam de guia. Os cegos, se forem sozinhos, podem tropeçar e cair, e quem mais cego que um criminoso? Por isso eu me constituí em guia de muitos culpados, procedimento que algumas ocasiões me causou horríveis sofrimentos, mas a rosa mais tenra, a de aroma mais delicado, é aquela que tem mais espinhos. De todas as sensações agradabilíssimas que o espírito pode gozar, nenhuma é tão grande, nenhuma nos proporciona prazer mais puro que poder dizer a quem chora: alma triste que choras apenada, sorri e espera, pois eu te trago o cálice onde encontrás a água da vida. Ver uns olhos que, por menos expressivo que sejam naquele momento, falam com toda a eloquência do sentimento, ver a animação que adquire aquele semblante, ser por alguns momentos um novo Pigmalião.
que deu alento a uma estátua e dar a esperança a quem duvida de tudo. Assemelhar-se ao sol espalhando calor e a vida é chegar à suprema felicidade, é viver na perpétua luz, e não apreciaríamos o valor dos resplendores da aurora se não sentíssemos a melancólica influência das densas sombras da noite. Fui espírito de combate. Na inação, na vida normal, eu era o que se pode chamar de um ser inofensivo, de poucas necessidades e de menos ambições. Mas na luta pelos infelizes, eu que falava pouco, tornava-me eloquente como Demóstenes, empreendedor como Alexandre, audaz como um aventureiro, mandava e suplicava ao mesmo tempo, empregava até o insulto, se com violência pudesse arrancar a assinatura de um soberano. Feria sua dignidade a fundo, pois muito pouco me importava que os grandes me odiassem, se pudesse servir de amparo aos pequenos. Em uma ocasião, quando era muito jovem, pedi a meus superiores, como questão de estudo, que me deixassem visitar uma fortaleza que tinha uma biblioteca com documentos importantíssimos, códigos curiosíssimos e outros pergaminhos de grande valia, pretexto que utilizei para atingir meu objetivo, que era visitar os subterrâneos daquele sombrio edifício que servia de prisão preventiva para aqueles faltavam às leis políticas, religiosas e morais. Eu sabia que estavam preparando uma expedição para o norte, que muitos desventurados iam ser abandonados nas regiões das neves eternas, e diante daqueles assassinatos minha alma se sublevava. Eu queria o castigo do criminoso, mas ao mesmo tempo queria instruí-lo, moralizá-lo, fazê-lo reconhecer o remorso, mas não triturar seu corpo e desesperar sua alma. Um magnata havia sido assassinado. 10 indivíduos estavam envolvidos na causa e eu sabia que os 10 sofreriam a mesma condenação. Isso me desesperava porque pensava: é impossível que esses 10 homens tinham pecado por uma mesma ideia. Cada um deles deve ter tido motivo diferente. Não existe um homem que se pareça a outro homem, pois cada ser é uma individualidade, porque a lei tem de ser tão cega. Por que não estuda nesses seres que tanto se prestam ao estudo? Consegui meu intento e entrei na fortaleza, onde tinha permissão para permanecer por 15 dias. Uma parte do castelo era habitada por 50 penitentes, outra servia de classe preparatória a 100 neófitos da ordem. E os subterrâneos serviam de prisão preventiva a todos os acusados daquele entorno, onde não era permitido visitar os réus. Seus familiares só os viam um dia antes de saírem para cumprir a pena. Fui muito bem recebido pelos primeiros chefes da ordem, pois ainda não havia me revelado. Ainda pensavam que eu serviria de instrumento para seus planos satânicos. E me conduziram à biblioteca, entregando-me a lista do mais curioso que aquele templo da ciência encerrava. Em uma cela próxima daquele santuário do saber humano, deram-me confortável alojamento, acompanhado de um penitente que era o chaveiro das prisões. Na época havia poucos empregados nas prisões. Os presos estavam de tal maneira que podiam ser deixados sozinhos,
sem medo de que fugissem. Como minha ideia principal era visitar os presos, comecei tentando ganhar a confiança do monge chaveiro, mas logo me convenci de que nada conseguiria. Porque, embora seus olhos me fizessem revelações, sua boca emudecia selada pelo medo. Ele me tratava com afeto, mas se fechava e se trancava no mais profundo silêncio. Só aquele homem penetrava aqueles imensos subterrâneos. Ninguém mais tinha permissão de descer à cripta onde os homens eram enterrados vivos. Estando eu certa noite entregue à meditação, meu companheiro se levantou pausadamente e se aproximou de meu leito. Vi que estava com os olhos abertos, mas fixos e imóveis. Depois abriu um armário, ajeitou alguns papéis, sentou-se, rezou várias orações com voz muito fraca e voltou para seu leito, onde permaneceu sentado um longo tempo, até que um forte golpe dado na porta da cela com um martelo o fez estremecer violentamente. Ele abriu os olhos, olhou um relógio de areia e se vestiu aceleradamente. Chamando-me com voz insegura, eu lhe perguntei: estás doente? Não, estou com a cabeça muito pesada. Sonhei que estava na Palestina e não sei, sinto uma grande confusão nas ideias. Eu me abstive de lhe dizer o que havia observado nele. O que fiz durante o dia foi estudar sobre o sonho duplo, ou seja, essa segunda vida dos letárgicos que hoje se conhece pelo nome de sonambulismo. E logo me convenci de que o chaveiro, durante o sono, desenvolvia forças inteligentes que faziam dele um instrumento precioso para um homem que soubesse estudar e dirigir aquelas manifestações misteriosas de uma vontade superior. Esperei a noite com ansiedade. Deitamo-nos e eu fiquei alerta. E quase à mesma hora da noite anterior, meu companheiro se levantou e balbuciou algumas palavras ininteligíveis. Então eu me levantei e disse a ele muito baixinho, pegando sua mão: que tens? Medo de quê? Dos mortos-vivos? Quer dizer dos prisioneiros? Sim, meu cargo é horrível. Renuncia a ele. Não posso. Seria pronunciar minha sentença de morte. Rapaz, foge daqui. O mesmo golpe da noite anterior acordou meu interlocutor, que ao me ver junto a ele manifestou estranheza, perguntando-me se estava doente. Para abreviar, direi que todas as noites, assim que o chaveiro adormecia, eu me levantava e fiz meus primeiros ensaios de magnetismo com ele. Fazia-o dormir quando eu queria e falar quanto queria, e para dar continuidade ao meu trabalho, pedi que me concedessem mais 15 dias na biblioteca. Concederam e uma noite magnetizei o monge chaveiro e por um caminho que ele mesmo me havia indicado, fui visitar os prisioneiros, acompanhado do carcereiro adormecido, que me guiava admiravelmente por aquele sombrio labirinto de largas galerias e estreitos corredores. Por fim chegamos a um espaçoso salão de cujo pavimento brotava uma água fétida. Na parede havia umas concavidades de trechos em trechos e dentro daqueles nichos, fechados com fortes barrotes de ferro, havia um homem em cada um que tinha que permanecer em pé, sem poder se dobrar, por não ter espaço para fazer nenhum movimento,
e por ter os pés à cintura e às vezes o pescoço presos por argolas. Aqueles infelizes, por uma crueldade horrível, eram bem alimentados e lhes davam vinhos compostos para revigorar suas forças, e excitados sofriam horrorosamente naquilo que eram os túmulos, lutando desesperadamente entre a forçada inércia de seu corpo e o fogo devorador de seus sentidos superexcitados. A sensação que tive foi muito dolorosa, em particular diante de um homem jovem e robusto que, ao me ver, disse: "Quem quer que sejas, dize a meus juízes que sou inocente, que tenho 3 filhos, que são a vida de minha vida, e o homem que ama seus filhos não pode ser criminoso. Tenho uma esposa que é um anjo, diz a ela que não se envergonhe de ter meu nome, pois sou inocente." E daqueles lábios brotou um torrente de palavras que encontraram eco em meu coração. Eu lhe prometi voltar e sair daquele lugar em um estado que não me é possível explicar. Acreditava firmemente que o inferno existia e que eu estivera nele. Na noite seguinte fiz o chaveiro adormecer e fui sozinho, pois já sabia o caminho, e falei com aqueles 10 infelizes. A bem da verdade, só um era inocente do crime que lhe imputavam. Os outros todos eram mais ou menos culpados, mas nunca merecedores daquele tormento, daquela crueldade que parece inverossímil, fabulosa, porém tristemente verdadeira. Tendo visto que desejava, eu me despedi dos penitentes e, ao partir, declarei ao chaveiro o que havia acontecido, dizendo: "Se fores meu aliado, ganharás em tranquilidade e em repouso. Se me negares teu apoio, direi ao chefe da ordem que estás endemoniado, e se me entregares, pagaremos os 2. Se me delatares, eu te advirto que não morrerei. Poderia não ter te dito nada e ter te dominado com a força poderosíssima de minha vontade, mas em todos os meus atos só quero me valer da verdade." Então o chaveiro me confessou que desde minha chegada à fortaleza havia se afeiçoado a mim e havia sentido uma profunda aversão pelo cargo que desempenhava, mas, sabendo que pronunciaria sua sentença de morte se renunciasse a ele, sofria em silêncio a tortura de horríveis remorsos. Seu desejo era ir para a Índia na qualidade de missionário. Eu lhe prometi que tudo se conseguiria se me fosse fiel. Ele me prometeu aliança e parti satisfeito com minha obra, pois via que minha voz havia encontrado eco em seu coração. Imediatamente fui ver a família do acusado inocente, e quando lhe falei do pobre Lauro, sua esposa se abraçou aos meus joelhos, dizendo: "Senhor, ele é inocente. Meu esposo é incapaz de cometer um crime, pois adora seus filhos, e quem sabe amar como meu Lauro ama não é criminoso. Se ele declarasse que havia se tornado assassino, eu diria que ficou louco ou que está mentindo." A nobre convicção daquela mulher me deu mais ânimo. Apresentou-me 3 crianças que pareciam 3 anjos, brancas, louras, coradas, com grandes olhos azuis que pareciam guardar o esplendor dos céus. As inocentes crianças me olharam sorrindo e o mais velho, que devia ter 8 anos, disse-me com voz dulcíssima: "Meu pai é muito bom.
Tu também tens cara de bom. É verdade que salvarás meu pai, pobrezinho? Dize-lhe que todas as noites sonho com ele. A voz daquele menino me comoveu de tal modo que eu disse: pobre anjo desamparado, eu te prometo salvar teu pai. E ato contínuo fui ver o primeiro chefe dos penitentes e disse a ele: os últimos 10 acusados que ingressaram em vossas prisões necessariamente devem ser entregues aos tribunais civis. Mas consta-me que um deles é inocente, tem esposa e 3 filhos. Com a deportação desse homem, vais cometer 5 assassinatos, e isso é horrível. Os outros 9 devem ser julgados separadamente, porque a culpa de cada um é diferente. A história desta associação religiosa está escrita com sangue, e se eu hei de pertencer a ela, tem que tomar outro rumo. Quero justiça e verdade, de modo que agis sois os piratas da terra. Condenais sem apelação para confiscar os bens dos condenados. Quereis que eu seja a águia da ordem, e eu serei, se realmente quiserdes ser ministros de Deus na terra, praticando sua lei de amor. Queríamos tornar-te águia, mas vejo que teremos de te cortar as asas. Já sei o que serás no mundo, serás o manto dos criminosos, só para ir contra as leis, porque o espírito da rebelião está encarnado em ti. És jovem e audaz, mas sabemos por freio a audácia dos audazes. Desta vez te deixo livre, pois apesar de tudo gosto de homens como tu e creio que no fim nos entenderemos. Mas desiste de teu plano. A ordem dos penitentes, por conta das revoltas políticas, carece de fundos e estes são necessários e indispensáveis, pois sem eles não se poderia manter. O fim justifica os meios. O fim da ordem é grande porque é impor a religião em toda a terra. A associação tão poderosa precisa de recursos. O que é a vida de 10 homens diante da salvação de milhões de criaturas? Esse processo, ditado por nós, nos conquistará a simpatia e a proteção da família do assassinado, e além disso, os bens dos culpados ficam a nosso favor. E a escolha não é difícil. Deixa de generosidades juvenis. Quando tiveres minha idade, te convencerás de que a humanidade é uma raça de víboras e todas as que se esmagam é em proveito da comunidade. Não respondi porque compreendi que tudo seria inútil e não quis provocar sua cólera porque me tinha em seu poder. E se me detivesse, eu não poderia ser útil a meus protegidos. Assim que me despedi, fui para o campo, prostrei-me de joelhos sobre um pequeno monte e, olhando para o céu, exclamei: Senhor, inspira-me, põe em meus lábios tua divina palavra. 10 famílias estão expostas a perecer de fome. Um homem inocente vai ser imolado para o bem de uma associação que é o vampiro do universo. Dá-me a magia da persuasão para comover o monarca da terra. Senhor, sob tua sombra a raça de Caim continua difundindo o medo e a morte. Deixa que eu comece minha vida de sacerdote com um ato digno e justo. Tenho sede de justiça e fome de verdade. Eu te amo, Senhor, acima de todas as coisas da terra, e em teu nome
quero difundir a luz, que o fogo da inspiração inflame minha mente. Sem perder um momento, pus-me a caminho e no dia seguinte falava com o rei, a quem consegui convencer de que exigisse os 10 acusados que em justa lei os tribunais civis deviam condenar e não os eclesiásticos, posto que o morto nada tinha a ver com a casta sacerdotal. Passei 3 horas falando para convencê-lo, porque nenhum soberano queria se indispor com os penitentes negros, pois sabiam muito bem o que os aguardava, que era a morte cedo ou tarde. Mas, por fim, consegui que assinasse a ordem pedindo a entrega dos 10 acusados, e eu fui com o capitão que comandava a força para tirá-los do sombrio calabouço. Os guardas do rei e até o capitão tremiam ao entrar nos subterrâneos e ver aqueles homens enjaulados como feras que, ao sair da clausura, não sabiam dar um passo. Houve soldado que chorou como menino ao ver tanta impiedade. O capitão, diante daquelas torturas, rugia de raiva e dizia: Deus não existe, mentira! Se existisse, não haveria tanta iniquidade. Eu, dominado por uma força estranha, peguei o chaveiro e lhe disse: quero ver tudo, quero dizer a esses infelizes uma palavra de consolo. Guia-me e eu prometo tirar-te daqui. E enquanto o capitão e os soldados conduziam os presos para fora da fortaleza, eu fiquei naquele labirinto de galerias e corredores, onde ecoavam em todas as direções lancinantes gemidos das vítimas que agonizavam naqueles sepulcros. É impossível narrar todos os tormentos a que estavam sujeitos alguns dos desventurados que já estavam julgados e condenados a terminar seus dias naquelas cavernas, cercados de répteis e de tudo que pode atormentar o homem. Senti tamanho horror, tamanha vertigem se apoderou de meu ser, que eu disse a meu companheiro: tira-me daqui. Meu sangue se transforma em chumbo derretido que queima minhas entranhas. Eu não acreditava que o inferno existisse, mas existe. Estou enlouquecendo, tenho medo de ficar aqui. Tira-me por compaixão. Meu companheiro me carregou nos ombros e me tirou por uma porta lateral. Ao sentir em meu rosto as lufadas do ar, ao me ver no campo, deixei-me cair de joelhos, olhei para o céu, soltei um grito muito agudo e caí desvanecido. Quando voltei a mim, encontrei-me em um aposento da prisão real. O capitão e o chaveiro estavam ao meu lado. Parecia haver perdido a memória, mas de repente dei-me conta do que me havia acontecido e perguntei pelos presos. O capitão me disse que estavam na enfermaria. O chaveiro aproveitou minha indisposição para me acompanhar sem inspirar suspeitas. Os penitentes diante da força armada eram humildes e não opunham a menor resistência às ordens do soberano. Diziam que faziam tudo pelo bem dos pecadores, porque o castigo predispõe a emenda. Tinham o governo de todos os estados nas mãos e apareciam em todos os lugares como obedientes e humildes súditos, dispostos sempre a cumprir a vontade do soberano. Em vez de reclamar quando a justiça ordinária se apoderava de um de seus membros, mostravam-se como mansos cordeiros,
sempre dispostos a transigir em tudo, mas depois sigilosamente vingavam-se de uma maneira horrível. O chaveiro suplicou ao capitão que o detivesse como prisioneiro, alegando que os maus tratos que dava aos presos mereciam severo corretivo. O infeliz fez revelações que não quero recordar, garantia que preferia morrer devorado pelos selvagens a voltar a estar sob as ordens dos penitentes. Graças à minha meditação tudo se ajeitou e mais tarde ele embarcou para a Índia, onde sofreu martírio e morreu como desejava, devorado pelos selvagens. O processo dos 10 acusados me custou muitas horas de insônia, perseguições sem conta, ameaças terríveis, mas por fim Lauro ganhou a liberdade e quando saiu da sala do tribunal e sua esposa e seus filhos o cercaram com seus amorosos braços, caí de joelhos dizendo: Bendito sejas, Senhor, já não me importa morrer. Como tu ressuscitei os mortos, glória a ti, alma do universo, pelos séculos dos séculos. Lauro e sua família me cumularam de bênçãos e seu filho mais velho me dizia: Fica conosco e te amaremos tanto quanto a nosso pai. Os 9 condenados restantes sofreram o castigo proporcional à sua enorme falta, ficaram reduzidos à escravidão, trabalhando nas obras públicas. Eram escravos do Estado, como são agora seus presidiários, e os deles bens ficaram em poder de suas famílias. Em comparação com a pena do tribunal eclesiástico que os esperava, aqueles desafortunados se julgavam felizes e, dentro do que aquelas almas rudes podiam expressar, mostravam-se agradecidos ao meu empenho. Os penitentes não tardaram muito a demonstrar que me fariam pagar caro por minha ousadia. Fiquei expatriado 3 anos, sofrendo os horrores da mais impressionante miséria e a dor de uma aguda doença. Mas quanto mais sofria, mais via em minha mente Lauro saindo do tribunal, cercado de sua família, e dizia a mim mesmo: aquele homem tem uma esposa que o adora e 3 anjos que lhe sorriem. Sem ele, esses 4 seres que vivem ao calor de sua ternura teriam morrido de frio. Se eu sucumbir, sou uma árvore morta que a ninguém pode dar sombra, e além do mais, aquele homem era inocente e não devia morrer. Eu finalmente me rebelei, neguei minha aliança com os que me serviram de pai e me instruíram. Faça-se a vontade de Deus, pois é sempre justa. E estava tão resignado a morrer que, quando recebi a carta de indulto, no primeiro instante quase me senti contrariado. Eu já disse antes que na vida normal era um ser praticamente apático. A luta incessante da vida me assustava e eu havia acalentado por tanto tempo a ideia da morte que quase a amava. Um de seus poetas mais céticos cantou a morte. Busquem seu canto e acrescentem-no, se quiserdes, a estas linhas. Se não todo, algumas estrofes. Para mim, naquela ocasião, a morte era uma ilha de repouso, como o poeta Espronceda a chamava, dizendo: Poema Canção da Morte, de José de Espronceda, 1810 a 1842, poeta espanhol.
Ilha, eu sou do repouso, em meio ao mar da vida, e o marinheiro ali esquece a tempestade que passou. Ali convidam ao sonho águas puras sem murmúrio, ali se dorme ao arrulho de uma brisa sem rumor. Sou melancólico chorão salgueiro, que sua ramagem dolente inclina sobre a fronte, que enruga o padecer e adormece o homem suas têmporas, com fresco sumo umedece, enquanto a asa sombria bate o esquecimento sobre ele. Sou a virgem misteriosa dos últimos amores e ofereço um leito de flores sem espinhos nem dor, e amante dou meu carinho sem vaidade nem falsidade, não dou prazer nem alegria, mas é eterno o meu amor. Em mim a ciência emudece, em mim termina a dúvida, e árida, clara e nua, ensino eu a verdade, e da vida e da morte ao sábio mostro o arcano, quando por fim abre minha mão a porta à eternidade. Feche minha mão piedosa teus olhos ao brando sonho, e encharque suave meu embendro tuas lágrimas de dor. Eu acalmarei teu cansaço e teus dolentes gemidos, apagando as batidas de teu ferido coração. Eu havia sofrido tanto, havia vivido tão sozinho que me horrorizava a ideia da velhice. Eu me despedi com sentimento daquelas montanhas envolvidas no branco sudário das neves eternas e voltei para minha pátria quase moribundo. Meu primeiro pensamento foi visitar André e ao vê-lo, ao receber suas inocentes carícias, senti ressuscitarem em minha alma os desejos da vida. Senti vergonha de minha fraqueza e de meu egoísmo e compreendi que havia sido injusto, porque nunca devemos desejar a morte quando na terra há tantos órfãos a quem servir de pai. Pouco tempo depois eu me retirei à minha aldeia, onde residi mais de 40 anos, já nos últimos meses de minha vida, estando certa tarde sentado à porta do cemitério, chegou um ancião coberto de farrapos e me pediu uma esmola para as crianças cujos pais estivessem presos. Suas palavras me chamaram a atenção e tive que lhe perguntar por que pedia para os filhos dos presos. Senhor, disse ele, é uma penitência que eu me impus. Em minha juventude estive em poder dos penitentes negros, acusado de um crime que não havia cometido. Um homem que era um santo interessou-se por meus filhos e me devolveu ao carinho de minha família, atraindo sobre si a perseguição dos penitentes que conseguiram seu exílio e talvez sua morte. A lembrança daquele homem nunca se apagou de minha memória, embora me culpe, porque quando o deportaram nada fiz em seu favor, pois tive medo de cair novamente nas garras daqueles tigres. E não só emudeci, como também mudei de residência, me expatriei. Os anos foram passando e meu remorso foi crescendo, a ponto de há mais de 10 anos eu mesmo me haver imposto a penitência de pedir esmola para os filhos dos presos, em memória daquele homem que se sacrificou por mim. Todos os anos em janeiro, divido tudo que recolhi durante um ano entre 20 crianças órfãos pela morte ou pelo cativeiro de seus pais e lhes digo, roguem pela alma do padre Gervando.
O relato de Lauro me comoveu profundamente e eu disse, dominando minha emoção: pois rogaste pela alma de um homem que ainda está na terra. O padre Germano está vivo? Gritou o mendigo, seu rosto animado por uma centelha de júbilo. Diga-me onde estás, se souberes, pois Deus teve misericórdia de mim. Porque eu sempre disse, quando me julguei próximo da morte: Senhor, em minha última hora, permite que o padre Germano apareça e me julgarei perdoado por minha ingratidão. Não sei de que modo olhei para Lauro, pois o ancião se aproximou mais, olhou para mim fixamente e se jogou em meus braços, dizendo: como Deus é bom comigo! Que compensações maravilhosas têm as boas ações! Quanto me regozijei falando com Lauro! Todos os seus filhos haviam se casado e viviam na maior abundância. Sua esposa havia morrido bendizendo meu nome e ele praticava caridade em minha memória. Dos 9 condenados, 4 morreram na escravidão e os outros 5 foram agraciados por um indulto geral dado pelo rei por haver tido grandes vitórias na Terra Santa. Voltaram ao seio da família e puderam sorrir contemplando seus netos. No dia seguinte, Lauro se despediu de mim dizendo: agora não temo a morte. Que venha quando quiser, pois realizei meu desejo, que era ver-te antes de morrer. E como se a morte estivesse esperando nossa conversa para concluir os dias de Lauro, ao sair da aldeia, o ancião mendigo deu um passo em falso e caiu em despenhadeiro, morrendo no ato pela violência do golpe. A extração do corpo deu bastante trabalho, mas consegui resgatá-lo, e ele foi enterrado perto da menina dos cachos negros. Não tardei muito a segui-lo, e no espaço encontrei vários presos da terra que me mostraram sua gratidão. Amem muito aos presos, busquem sua instrução, moralizem-nos, eduquem-nos, castrem-nos, porque é muito justo que o delinquente seja castigado. Mas, ao mesmo tempo que impões a pena, seja-lhes aberto o caminho da redenção. Se flagelarem o corpo do cativo, desesperam sua alma. Não esperem ações generosas de espíritos desesperados. Não sonhem com dias de liberdade, não digam que trabalham para a união dos povos, nem que sois os iniciadores da fraternidade universal, se antes de mais nada não melhorarem a triste sorte dos criminosos. Enquanto existirem esses presídios criadouros de crimes, focos de corrupção, habitados por homens a quem não deixam de ter nem o direito de pensar, infelizes de vocês. Todos os seus planos de reformas sociais serão trabalho perdido. Vocês não podem imaginar o dano que seu sistema penitenciário lhes causa. Um homem desesperado atrai fatais influências e em seus presídios há tal aglomeração de espíritos inferiores que sua perniciosa influência os envolve, os aprisiona e às vezes me inspiram dó. Porque os presos, sem que vocês saibam, vingam-se de seu abandono, enviando-lhes com seus eflúvios todo o fel que seu coração guarda. Eu lhes repito e nunca me cansarei de repetir: os criminosos são dementes, nem mais nem menos.
Quem é feito de seus alienados, submetem-nos a um plano curativo, pois submetam a um plano moral aqueles que infringem as leis. Não empreguem violência, pois nada assim se conseguirá, porque empregam armas que na realidade não lhes pertencem e que vocês não sabem manipular. Se vocês têm a inteligência, se têm o dom da palavra, se são da raça dos redentores, por que não seguem seus passos? Ah, pobre humanidade, como afundas no lodo, como manchas tuas lindas vestes, como contaminas a atmosfera que te envolve, como foges da luz, como estendes o vasto território das sombras. Tu me inspiras compaixão. Volta a ti, começa teu trabalho de regeneração universal e não te envaideças abrindo escolas e universidades enquanto não houveres instruído os criminosos, cuja ignorância te condena à perpétua servidão. Eu amei muito os presos em minha última encarnação e a meu empenho por eles devo a linda liberdade que hoje desfruto. Homens, se compreendessem seus verdadeiros interesses, a terra não seria uma penitenciária da criação, e sim um dos mundos regeneradores, uma das moradas onde a alma pode sorrir. Não esqueçam meus conselhos, filhos meus. Amo muito os terrenos, porque entre vocês conheci a menina pálida, a dos cachos negros. Adeus, meus companheiros de infortúnio. Vamos trabalhar todos no bem universal. Vamos redobrar nossos esforços, aproximarmos-nos dos presos, e eles nos darão a liberdade. Não esqueçam que os justos sabem o caminho do progresso e os culpados são apenas cegos perdidos nas sombras da ignorância. Vamos guiar, meus filhos, os pobres cegos. Eles são tão dignos de compaixão.